Está no ar o nosso Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, através do nosso canal no YouTube. Faça a sua inscrição através de Robson Carvalho. Pode nos achar com o Robson Cidadão também, é muito fácil. E chegando em todo o Rio Grande do Norte, estado de Alagoas, através da Band. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante com Dom Pedro Luiz, que é bispo que cuida de uma parte importantíssima, um setor da CNBB, e conosco vai falar a respeito de como é que a igreja tem se comportado em meio à pandemia e os reflexos sofridos pela própria igreja, do ponto de vista da sua manutenção, da sua administração e também dos projetos sociais. Dom Pedro, seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Isso mesmo, Robson. A igreja no Brasil, através da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela se divide em 18 regionais. Só no Nordeste são diversos deles. E aqui no Sul são mais 4. E nós somos aqui o Sul 1, o estado de São Paulo. Toda a igreja, estado de São Paulo, são 43 dioceses, considerando uma grande arquidiocese, como a Arquidiocese de São Paulo, que é dividida em 6 regiões episcopais. Portanto, o cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, ele tem 6 bispos auxiliares. Mas todos nós, no Brasil todo, vivemos essa situação da pandemia. A igreja, como toda a sociedade, teve que responder a esta dificuldade, a este sofrimento, ao isolamento social, que é necessário que se faça, pelo menos que se fez de modo mais restrito até agora. Agora começa a haver a flexibilização e sempre seguindo as orientações das autoridades sanitárias dos estados e também do Ministério da Saúde. Dom Pedro, e vamos falar um pouquinho, antes da gente detalhar a própria situação das igrejas no Brasil, e certamente esse impacto também aconteceu no mundo inteiro com a Igreja Católica, né, por causa das portas fechadas, mas antes da gente fazer esse detalhamento, o impacto disso na área social, eu gostaria que o senhor me dissesse qual a importância da presença das igrejas católicas, das religiões, na vida das pessoas em um momento tão difícil como esse que o mundo inteiro está passando. Bem, a presença das religiões, ou seja, o aspecto sobrenatural da vida, tudo isso é muito necessário, importante, fundamental, sobretudo porque a maioria das pessoas, a maioria da população vai nesta linha. É claro, aos que se declaram ateus, aos que se declaram agnósticos, aos que se declaram de uma religião ou de outra, islamismo, budismo, cristianismo, judaísmo. O certo é que a maioria das pessoas, a partir do seu próprio coração, busca a Deus, e a religião católica, a vivência do cristianismo, que não é só na religião católica, mas a vivência do cristianismo na religião católica, tem uma grande abrangência. No Brasil já foi de 100%, 90%, hoje uma base de 60% em alguns lugares, em outros lugares de 50%, portanto, uma grande abrangência, e temos, então, um serviço a prestar, uma mensagem a passar para o nosso povo, e que essa mensagem seja sempre uma mensagem de vida e de esperança e de justiça. Dom Pedro, uma das características desse momento de pandemia, com a igreja estando de portas fechadas, é a realização digamos assim, de missas virtuais e, às vezes, algumas outras celebrações virtuais também. Como é que a igreja tem conseguido conciliar esse lado, né, virtual, né? Apesar da necessidade do calor humano, mas há uma importância também nesse contato, quando se faz uma missa virtual, quando se faz algum tipo de contato com os seus fiéis? Claro que em todo momento difícil há também o aspecto do aprendizado. E nós tivemos um grande aprendizado. Não é que iniciamos, mas nós aperfeiçoamos muita coisa nesse sentido da comunicação. Já tínhamos antes rádios, TVs e jornais católicos. Porém, aprendemos a usá-los
assim profusamente e, sobretudo, incluindo abundantemente os meios digitais. Deu certo. Deu certo porque o nosso povo acompanhou e o nosso povo esteve presente, sentiu a igreja presente através desses meios. O próprio Papa Francisco, inclusive, representante máximo da Igreja Católica no mundo, ele, digamos assim, conseguiu inserir-se muito bem nessa comunicação com os fiéis no mundo inteiro através das redes e mídias sociais, né? Ele tem essa prática e a mensagem que ele aperta no Twitter dele chega direto no celular das pessoas em todo o mundo, né? É verdade, o Papa Francisco é muito especial, embora, claro, que os outros papas também o fizeram, e também um outro papa que se destacou é o São João Paulo II. Você ainda é muito jovem, mas pode ser que se lembre ainda do Papa João Paulo Paulo II, sim. Antes de João Paulo II, eu já não garanto, não. II, já não garante, porque João Paulo II viveu um pontificado de quase 30 anos. Então, eu o conheci ainda ele bem mais jovem, porque ele ficou papa com 58 anos, e eu padre jovem, vou completar 40 anos de padre agora em agosto. Mas, claro, como ele viveu bastante como papa, até mais de 80 anos, então as gerações mais novas também o conheceram já na debilidade, mas mesmo na debilidade sempre soube se comunicar através de todos os meios possíveis, Robson. Muito bem. E hoje as igrejas católicas no Brasil, por exemplo, elas estão seguindo orientações para voltar a abrir as suas portas de acordo com cada estado ou existe algum tipo de orientação unificada em toda a Igreja Católica no Brasil, né? O que é que a CNBB discute nesse sentido? É de acordo com cada estado, sim, mas basicamente os estados estão numa linha mais ou menos comum nessa flexibilização. Não que a doença tenha arrefecido, infelizmente, não, a curva de descida ainda não começou, infelizmente. Porém, ninguém sabe quando será. E a vida não pode simplesmente parar, então há essa tendência de se voltar com aquelas orientações de que um espaço de culto não abrigue mais de 30% da capacidade. Nós estamos fazendo isso aqui em Mogi das Cruzes. Vamos pegar como exemplo a Catedral de Mogi das Cruzes. Estamos fazendo exatamente na igreja com o uso de máscara, o álcool gel, aquelas medidas sanitárias. E a CNBB nacional tem 12 comissões de pastoral. A comissão de liturgia emitiu um grande documento com detalhes, inclusive, sobre a celebração dos sacramentos, como celebrar um matrimônio, como não celebrar a crisma, por exemplo. Crisma, a gente crisma muitos jovens, uma vez só. Tem que tocar, porque tem que fazer o sinal da cruz na testa, passando óleo. A rigor, até sendo possível, até um abraço. Então, isso não é possível, nós suspendemos os sacramentos da crisma até segunda ordem. Mas a CNBB mandou, sim, uma orientação até bem detalhada nesse sentido. E aí eu pergunto a respeito, Dom Pedro, né? Estamos conversando, você que conectou conosco agora, estamos conversando com o Dom Pedro Luiz, que é diretor de uma das regionais da CNBB, na cidade de São Paulo, e conosco está falando sobre a situação da própria Igreja Católica nesse contexto da pandemia do Covid-19. Eu lhe pergunto agora o seguinte, como é que tem sido, qual foi o impacto, aliás, que a Igreja Católica sofreu no Brasil, por exemplo, né, as dioceses, diante da situação de portas fechadas, né? Porque, sem dúvida, tem muitos fiéis que fazem suas doações, que contribuem tanto para a sustentação e manutenção da própria igreja, como também para a sustentação e manutenção dos próprios trabalhos sociais. Eu pergunto isso porque tanto tem a parte financeira, digamos assim, das contribuições, como também os braços que ajudam a ceifar a messe do Senhor, né? Que precisa de muitos braços, muitas mãos para ajudar. Então, como é que tem sido
esse momento vivenciado por todos vocês? Então, a parte ao impacto espiritual, vamos dizer, o povo sentiu muita falta de não vir à igreja, mesmo acompanhando pelos meios de comunicação, o povo sentiu muita falta de não vir à igreja. Mas há também o impacto econômico, muito sentido, seja em cada e seja também no escritório central das dioceses, as cúrias, por exemplo. Em Posso falar cada da igreja e no escritório central, né? De cada igreja. as filiais, vamos dizer, e a matriz, se a gente quiser dizer as paróquias como filiais e a cúria como matriz. Então, tudo teve que ser cortado pela metade. O número de funcionários, um pouco trabalhando pela metade do tempo, seguindo sempre aquelas leis dos decretos do governo para isso, porque há decretos para este momento, então nós seguimos exatamente as leis trabalhistas do país em tempos normais e também seguimos agora em tempo de emergência. Então, claro, com redução do número de funcionários, de horário de trabalho, portanto, redução também das entradas e por isso tem que reduzir as despesas. Os próprios padres, para dar um exemplo, falei dos funcionários que são registrados, mas os próprios padres e os bispos, aquilo que recebem como ajuda cada mês, chamada côngrua, isso tudo praticamente foi cortado pela metade. Então, alguém que recebe 1.000 passa a receber 500, alguém que recebe 1.500 passa a receber 750. Ou seja, a mesma dificuldade, o mesmo sofrimento, a mesma contenção que o nosso povo faz nas famílias, nós também tivemos e estamos fazendo. Muito bem. E com relação aos trabalhos sociais da igreja, né? Qual foi o impacto sofrido desde digamos assim, da queda de doações para que o trabalho continue a existir, como também pela falta de pessoas, né, que estão em isolamento social, que deixam de ajudar? Isso mesmo. A primeira atitude, a primeira ação foi aumentar o auxílio assistencial, sem falar daquele promocional, educacional, que é mais profundo. Isso tudo ficou mais prejudicado, mas este assistencial, assim, foi, graças a Deus, exacerbado. O Então foi que ampliado, né? foi ampliado, porque também o povo, na sua sensibilidade, a partir do seu coração, se tornou muito solidário nesse tempo. Quem tem um pouco de possibilidade, logo sentiu o apelo da igreja de que há irmãos sem o alimento, por exemplo. Então, aquela rede de confecção de cestas básicas, de distribuição destas cestas básicas. Imagine, só para dar um exemplo, aqui em Mogi das Cruzes, o pároco da catedral, ele mobilizou até, a partir de um delegado, mobilizou até equipes de policiais que levassem cestas básicas em bairros mais carentes. Isso para dar um exemplo. Mas há tantos exemplos bonitos por esse Brasil afora de solidariedade para aquele primeiro atendimento, que é o alimento necessário, sobretudo atendendo famílias onde pessoas ficaram desempregadas. Muito bem. E com relação à retomada das atividades pastorais, né? Falamos no iniciozinho da parte das missas, de celebrações com certas restrições, por exemplo, não poderá haver crisma, segundo as orientações da CNBB, mas, por exemplo, a retomada de atividades pastorais de modo geral, os movimentos da igreja, já existe digamos assim, alguma luz no fim do túnel? Está se fazendo um esforço de retomada. A pastoral da criança, por exemplo, Fundamental. fundamental e nunca parou. Foi achando o seu jeito de fazer. A pastoral carcerária, essa é difícil, e a gente sabe que a situação nas prisões, que já não é uma situação boa, é muito difícil, é muito precária, as condições são precárias, hoje mais ainda e já com a incidência da doença. Eu sei que aqui no estado de São Paulo, a pastoral carcerária já teve contato com o secretário das administrações penitenciárias para começar também
ver o que se pode fazer. Então, tudo vai hoje nesta linha da gente ir retomando com muito cuidado, mas ir retomando o trabalho que se fazia no dia a dia. Muito bem. Estamos aqui finalizando a nossa entrevista com o nosso querido Dom Pedro Luiz, que é diretor da Regional Sul da CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Ele atua no estado de São Paulo e conosco participou dessa entrevista, trazendo informações importantes de como é que a igreja sentiu os impactos da pandemia, né, e a visão que se tem em relação aos próprios fiéis. Eu quero agradecer a sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. E eu deixo um momento final para uma reflexão final sua, junto a todos aqueles que nos acompanham nesse momento, e também uma bênção final para esse momento tão difícil que o mundo inteiro tem passado. Claro, falamos dessa dificuldade da pandemia, mas é claro, o Brasil passa por outras dificuldades. E, de modo especial, a gente estar vigilante para não deixar enfraquecer a democracia. Isso é muito importante. Nós vivemos esse momento, essas décadas de redemocratização, nós parece que não valorizamos que isso era tão importante e estamos deixando a coisa ir para o outro lado. Então, esse é um cuidado. E depois aquele cuidado, eu falei dos presos, mas se a gente pensar também nos indígenas, tão desprezados pelo governo federal e por isso também tão vulneráveis, e junto com os indígenas toda a questão ambiental, de modo especial a Amazônia, mas todo o nosso país. Então, que a gente não perca, por causa de um problema pontual, que é esse problema sanitário, a pandemia sanitária, que a gente não deixe de cuidar de outras pandemias que estão por aí rondando o Brasil. E por isso a gente pede mesmo que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus olhe para nós, tenha compaixão de nós, que Deus olhe para o seu povo e nos dê a sua paz. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua presença no Espaço Cidadão.